Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Entre na câmara dos profetas e observe aqueles 7 degraus, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Gratidão, irmã Jane e Norma, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. De vez em quando eu me pego imaginando o que Deus já fez. E quando eu percebo, estou chorando mais uma vez. E eu choro por ver tanta ingratidão nos corações de quem tanto Deus amou. Me refiro a esta grande humanidade que Deus criou. Cada dia muitos vão se aprofundando no grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, estão indecisos. O pecado cada vez cega o homem, só não vê na frente a destruição. Mas em nome de Jesus toda cegueira hoje vai cair ao chão. Abre os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Cada dia muitos vão se aprofundando no grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, estão indecisos. O pecado cada vez cega o homem, só não vê na frente a destruição. Em nome de Jesus toda cegueira hoje vai cair ao chão. Abre
veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Abre os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Entre na câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Ouvintes, a pirâmide, como todas as coisas da história, são tomadas com superstições e tonterias. A pirâmide tem realmente um significado muito importante na Bíblia Sagrada. São Pedro desenhou isto através de virtudes, colocando no fundamento a fé, e daí por diante contando as demais virtudes que, respectivamente falando, são fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São, portanto, 7 degraus. Exatamente 7 degraus que se encontram na pirâmide lá no Egito. Agora, que aplicação tremenda, tão profunda, vem ser esta. O indivíduo que era habilitado, que tinha condição de entrar na pirâmide, a permissão, logicamente ele subiu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º degrau, o 7º. Quando chegava no 7º, ele estava na presença do rei. Deus escolheu o número 7 para falar da perfeição.
E aí temos as 7 igrejas da Ásia, tendo características das 7 eras da igreja durante este período que Deus está tratando com os gentios. Então veja como isto vai se tornando bastante significativo. O profeta de Deus, na mensagem à festa das trombetas, usa a pirâmide. Para pôr em ordem a noiva. A noiva é uma linguagem que a maioria do povo considerado cristão não entende. Interroga o que é isto, noiva, esposa eleita. Mas isso é Bíblia, é a Bíblia Sagrada, que mostra para nós, através da existência desta noiva. Ela tem se manifestado em cada era e um sinal evidente dela é que ela crê na mensagem da era. É evidente mesmo esse sinal. Não pode ser membro da noiva de Cristo e rejeitar a mensagem que ele envia para colocá-la em ordem. Então ele usa a pirâmide, dizendo como a pirâmide, como isto vai se tornando a minoria o tempo todo, por toda extensão, vem diminuindo. Você vê que a pirâmide começa na base bastante larga e depois vai subindo em uma forma angular, afinando, chega até a ponta fina. Ele mostra que isto significa a minoria que pertence, que estão nesta formação, porque a noiva em cada era vem se tornando menor. Isto quer dizer que a maioria da humanidade absoluta, a maioria absoluta, não acredita, não crê na mensagem do dia, na mensagem da hora. Então vai se tornando a minoria. O tempo todo, por toda a extensão, nós vemos isto. Lutero, começando aqui nas últimas eras. Lutero, Wesley, pentecostais. Então a pedra de coroa em cima dela é tão afiada, vai mostrando como são poucos os que entram nisto. E cada uma daquelas pedras são perfeitamente colocadas juntas. E ninguém sabe, nós não sabemos ainda como eles fizeram aquilo. Mas são tão perfeitas, colocadas juntas naquela pirâmide. Nós não estamos ensinando crendice a respeito de pirâmide. Não, não é isto. Enoque, pela palavra falada, chamou, falou, e esta pirâmide veio à existência. Pela palavra falada,
em um local com o peso que não há guindaste na terra que possa levantar. Então, é uma coisa que chama a atenção do mundo todo. E eles não podem afirmar, através dos historiadores, uma coisa real e verdadeira, como conseguiram naquele tempo, em tempos remotos, construir uma pirâmide. Agora, isso no espiritual é sempre uma interrogação também. Ninguém pode entender como isto é levantado. A igreja deixa realmente ser trabalhada como aquelas pedras, de tal forma que não cabe nem sequer uma folha de papel entre uma e a outra. E ali está. O sol nasce e se põe do mesmo modo que a árvore deixa cair a sua vida, sua folha. Isto volta outra vez, como o peixe, o gado, e tudo mais simboliza isto. Aquelas pirâmides se firmam como um símbolo. Tudo isso tem a ver com essa natureza. Agora, o domínio da terra não está destinado a Satanás. Ele tem realmente o reino deste mundo. Ele é o Deus deste século. E ele opera e exerce o seu poder, especialmente através da ciência, da árvore, da ciência do bem e do mal. Porém, o domínio total e absoluto, eterno, disto está com a noiva de Jesus Cristo. Ele tem isso temporariamente. Satanás tem isto temporariamente. Isso será queimado. Satanás será lançado no lago de fogo com seus anjos e todos os incrédulos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 20. Capítulo 20. Você encontra exatamente essa narração. Então, na câmara, o profeta recomenda isto. Observa. Entre na câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde o sentinela tinha o desafio para trazer aquele que chegava à presença do rei no topo das escadas. Era no 7º degrau que então ele ia se encontrar com o rei, levado por um sentinela, revestido de armadura. Ele levava aquele sentinela à presença do rei. Levava aquele homem, aquela pessoa, à presença do rei. Sem esse sentinela ele não podia entrar, mesmo tendo tudo em suas mãos. Mesmo que tivesse sido convidado, sem o sentinela ele não podia fazer isso. Ora, nós temos Deus atuando na terra desde que a terra foi criada, desde que o mundo foi criado. E desde então,
ele usa o homem. Como Satanás não pode fazer nada sem o homem. Ele não pode fazer nada sem a mulher. Se o homem bem pensasse, se a mulher bem pensasse, cada pessoa bem pensasse, ela chegaria a descobrir que ela está sendo usada por Satanás. Como ela também deveria ter certeza quando ela está sendo usada por Deus. Basta você disciplinar a sua conversação. O que é que você conversa? O que é que você fala? Você fala o dia todo, à noite, do que Jesus tem feito? Ora, ele usou a Eliezer para levar Rebeca a Isaque. Todos que conhecem as Escrituras sabem que isso é um tipo perfeito do mensageiro que Deus enviou para levar a noiva ao filho. Ela deu água para os camelos do mensageiro. Eles, erroneamente, querem dizer que o mensageiro é o Espírito Santo, mas não é. É o mensageiro, é o profeta de Deus. O camelo é um poder, é uma força que transporta e que tem condição de atravessar o deserto. Esse é o Espírito Santo, é o tipo do Espírito Santo. Usando um homem, usando o sentinela para levar até o rei. Quando ele chegava até a porta, ele estava munido de todas as condições. Ele tinha passado, eliminado todos os obstáculos, atendido todas as exigências. Ele estava apto para subir. Então ele era identificado pelo sentinela. E aí você vê o exercício do profeta de Deus, do sentinela de Deus, levando você à presença do rei. Isso é maravilhoso. Isso é a Bíblia Sagrada. E não se esqueça de uma coisa: para conforto, para gratidão no seu coração, que na medida que isso vai afinando, significa menos pessoas em cada era. Mas dentro deste pouquinho, deste pequeno rebanho que forma esta pirâmide, está você. Aleluia! Então dê glória a Deus. Vença em nome de Jesus Cristo pela fé naquilo que você é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa, por você ter parado para ouvir este programa maravilhoso dedicado a você. Muito obrigado. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte.
CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Leve sua família, não perca nossos cultos. Deus tem uma bênção para você ali. A nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito próximo, muito perto, muito fácil para você estar conosco também. Nossos cultos ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal. Fica ali aos fundos do posto Ipiranga. Chegando ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está localizada na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, viu? Fácil. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, grande culto temos ali de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, às 19 horas, teremos culto de estudo da palavra, ensino de doutrina da Bíblia, onde você deve estar conferindo com sua Bíblia e sendo abençoado. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 18 horas, culto de curas, milagres e maravilhas a seu favor. Vá lá, leve sua família, juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue sua internet, porque teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Olha, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue-a. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Divulgue isto, os horários de nossas programações, para que possamos alcançar mais gente como você, para ouvir e participar dessas programações. Deus te abençoe. Teremos mais meia hora de programação. Não desligue o seu aparelho. Teremos mais meia hora de programa Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, sendo abençoado nesta. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai apresentar o Messias, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo:
No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Bate coração. A irmã Ângela cantando em momentos no tabernáculo da fé. Bate, 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 coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, irmãos estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, irmãos estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta
Saiba que Deus quer falar contigo. Coração amigo, irmãos estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai apresentar o Messias. Ouvintes, a atuação de Deus, desde que Ele criou o mundo, a terra em particular, é uma solenidade. Uma solenidade em adoração a Ele próprio, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E, passando por todo o Velho Testamento, sem mencionarmos fatos sobre isto no Velho Testamento, vamos à grande solenidade de um precursor apresentando o Senhor Jesus, apresentando o próprio Deus. Todos sabem que se trata de João Batista, precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta é boa para você compreender as coisas de Deus. Por que vir um precursor? Por que ser precursado? O Messias não poderia nascer como nasceu, na forma que veio, até ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia, sem precisar deste precursor? Qual foi a extensão do ministério de João Batista? Quantos sermões ele pregou? O que está escrito a seu respeito dele, começando pelo seu nascimento? Nós vamos encontrar poucas vezes que João está em cena na Bíblia Sagrada. No entanto, dos nascidos de mulher até então, não tinha um maior do que ele. Nós estamos focalizando o significado, como Deus faz uma solenidade, um drama, quando Ele próprio é autor e ator. Nós vimos ali, então, João Batista batizando a Jesus Cristo, repreendendo a todos que iam ao seu batismo da forma mecânica, vamos dizer, a ponto de dizer raça de víboras.
uma cana agitada no deserto, um homem sem aparência, sem recomendação. E nós vemos ali, quando ele deu um passo na política, foi somente para condená-la. Condená-la, passo este que custou o seu próprio pescoço. Mas entre as poucas vezes que João aparece, ele batiza o Senhor Jesus Cristo, ele o aponta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que grande ministério, que sermão tão simples, poucas palavras o sermão de um profeta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vamos vê-lo simplesmente enviando seus discípulos ao Senhor Jesus, interrogando se de fato ele era o Messias, se ele era o Cristo. Isto porque ele próprio disse que era necessário diminuir, porque o maior havia chegado, do qual ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. Ali então, ele queria saber se era o Cristo. Aquele mesmo João que apontou para Jesus e fez a grande declaração, o grande sermão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vemos aqui a solenidade de Deus. Termina a história do precursor na cadeia, sendo degolado, cortar o seu pescoço, levar a sua cabeça numa bandeja. Ele caiu na mercê da grande prostituta de então. Que cenário, que drama! Agora, tudo isso para introduzir a Jesus em sua primeira vinda. O profeta de Deus nesta era, na mensagem à festa das trombetas, nos mostra a pirâmide e, repetindo, com 7 degraus, os quais representam 7 virtudes da noiva de Cristo: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A igreja noiva é composta disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta desses 7 degraus, porque isso é a estatura do varão perfeito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra que quando a pessoa chegava lá no 7º, ele encontrava o rei. Ele estava pessoalmente com o rei. E agora ele diz: e temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai apresentar o Messias. Havemos de chegar lá. Isso dá para ir bem além na fé, estabelecer
deixar aquilo que somos, como João. É realmente você o Cristo? Não. João havia cumprido o seu ministério. Tinha que ser daquela forma, terminar daquele jeito, nessa grande solenidade de Deus. Tudo o que aconteceu, tudo que aconteceu durante as eras, tudo que está acontecendo neste momento é uma solenidade diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus. É um drama cujo autor é Ele próprio, cujo ator é Ele próprio. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Agora, a mensagem da hora tem nos trazido através das eras, das 7 eras da igreja, para chegarmos ao ponto de vermos pessoalmente ao Messias. E desde então, ele será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele recolherá essa igreja noiva para as bodas do Cordeiro e logo descerá para reinar no milênio. Aí sim, nesse encontro nos ares, para irmos para as bodas do Cordeiro, nós, os eleitos, na linguagem de Paulo, nós, os que estivermos vivos, então seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e com aqueles que foram ressuscitados, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Subiremos esses 7 degraus. Estamos subindo ele. E logo temos chegado ao 7º, para encontrarmos o Rei, para encontrarmos o esposo. O povo que está crendo nele sabe disto. A não ser que estejam constantemente na palavra, saberão que ele é o que ele é. O Messias é rei. O Messias é esposo. O Messias é o Senhor Jesus Cristo. E no Senhor Jesus Cristo se manifesta toda a plenitude da divindade. A única pessoa através da qual nós poderemos ver a Deus, que é Espírito, é no Senhor Jesus Cristo. Daniel disse que o sábio saberia. Não é o sábio segundo o mundo. Não é o erudito, o PhD, que saberia disso. Veja 1 Coríntios, capítulo 1. Deus chama isso de loucura, essa sabedoria dos homens. O sábio saberia, disse Daniel. Porém, o tolo, o não sábio, segundo Deus, não saberia. Eles conhecerão seu Deus, os sábios. Eles têm encontrado com seu próprio Deus.
Agora, essa é a forma espiritual de Jesus vir. Essa é a forma espiritual que produz a mensagem, o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Então traz esta formação em toda esta solenidade, nesse drama tão bonito, tão importante. O homem não tem condição de fazer um compêndio, não tem condição de fazer um filme disto, mas termina, chega lá, esses sábios, segundo Deus, que têm visto a Jesus agora, têm visto a sua vinda. Quando Paulo estava se despedindo na carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, ele disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido como sacrifício. Tenho pelejado uma boa peleja, tenho acabado a carreira, tenho guardado a fé. Desde já está preparada uma coroa, que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos a quantos amarem a sua vinda. Sua vinda é agora, está acontecendo. Esta é a vinda do Senhor. O precursor, pergunta, para que um precursor? O precursor tem vindo. O precursor tem nolo apresentado. Ou você conhece Jesus, ou então você não vai encontrá-lo nas nuvens. É a forma espiritual dele reunir a sua noiva. Satanás tem uma forma espiritual de unir o seu povo, mas Deus tem uma forma espiritual de unir a sua igreja, o seu povo, numa só fé, num só batismo, um só Senhor. Ei-lo aqui, pois. É a palavra revelada, o precursor veio. Em nome de Jesus Cristo, você creu nele. Amém. Preciosa gente maravilhosa, estamos chegando ao final deste programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, muito carinho, desejando a você o melhor de Cristo, para você e para a sua família. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito fácil. Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16, fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal, está nossa Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus. Você deve estar ali para juntos orar. Orar na igreja junto com o povo de Deus, a unção é melhor. Sabe, a unção, a presença de Deus é mais forte. Vamos lá, culto de oração, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, teremos aquele grandioso culto às 19 horas,
de estudo, ensinamento da palavra, que você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família, faça um esforço para estar lá amanhã, sexta-feira, às 19 horas, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Domingo de manhã, escola dominical, 8 horas da manhã, culto da família, das 8 às 8h30, escolinha com as crianças. Outro departamento, temos a escola com os jovens, adolescentes. E 8h30 começa a escola com toda a igreja. Muito bom, muito abençoado. Das 8 às 11 da manhã, você não pode perder. E depois temos o almoço com toda a igreja. É um dia festivo. 1h da tarde temos o culto com os jovens. 5 horas da tarde, companheirismo com toda a igreja. E às 18 horas, culto de cura divina e libertação. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Esperamos você lá, viu? Em Taguatinga Norte, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas, grande culto temos ali em Taguatinga Norte, em nossa igreja, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. É muito conhecido, muito fácil para você estar ali. Terça-feira às 19 horas, sábado às 18 horas. Esperamos você nestas reuniões, onde juntos estaremos sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus. Olha, não desligue sua internet, porque teremos agora reprise de nossos cultos lá na nossa igreja, das 6 às 7 da manhã, reprise de nossas escolas dominicais, culto doméstico, se torna um culto doméstico para as famílias. Continue com esta página ligada, divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, divulgue-a, dizendo os horários de nossas programações aqui por esta página, Tabernáculo da Fé Brasília. É bom saber que você está nos ajudando a divulgar nossas programações. Faça alguma coisa para Deus. Se você não tem o dom de pregar, transmite esses cultos. Você está fazendo um papel de evangelização também, divulgando estas programações. Abraço, gente amiga. Amanhã estaremos com esta programação de volta, neste horário, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.